Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos para o nosso evangelho da noite de hoje do Centro Espírita Cearense. Vamos agradecer a Deus por estes momentos, né? E vamos pensar, se Deus está conosco todos os dias, com Ele nós também devemos estar nesses mesmos dias, né? E vamos agradecer a Deus a bênção de nos aceitar, a bênção de nos amar e de nos auxiliar todos os dias. Vamos para a nossa prece, que é episódio diários de Divaldo Franco, Pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Acostuma-se a pensar de forma edificante, assume uma postura vitoriosa, atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás, por sintonia, equivalentes estímulos para o bem. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo. Prece pelos mortos e pelos sofredores. Capítulo 27, itens 18 e 19. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. De modo que, num e noutro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por alguns instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes dos sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será proibida a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviá-lo desse peso? Quando alguém é atacado de um mal incurável, dever-se-á abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum, só porque não há nenhuma esperança de cura para ele? Lembrai-vos de que, entre os condenados, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho. Pelo fato de esse ente não ser perdoado segundo credes,
Recusar-lhes-eis um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um condenado? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral que nos querem bem. Boa noite, meus irmãos. Mais Evangelho à luz da doutrina espírita e os nossos comentários em relação ao capítulo 27, precisamente os itens 18 e 19. Com certeza, vamos aqui esclarecer o efeito salutar e o valor da prece em favor dos desencarnados sofredores, alertando os participantes para a necessidade de adotarem como prática constante a oração em benefício daqueles. Por que é necessário orar pelos desencarnados, principalmente os sofredores? Bom, primeiro, porque nos impõe o dever como cristãos de auxiliar os necessitados. Segundo, porque ao se sentirem lembrados, ficam mais aliviados em seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes. A prece, meus irmãos, constitui a única forma que a Previdência nos oferece para prestar o auxílio em favor dos desencarnados. Então, de que forma pode ainda a nossa prece beneficiá-los? A nossa prece, meus irmãos, também exerce sobre eles outro papel. Vejamos bem, reanima-os e incute-lhes o desejo de progresso ou arrependimento, predispondo-os à evolução. Olvidar esse recurso que se tem nas mãos é negar a bondade de Deus e faltar com o dever de cristão. Então, a nossa prece terá alguma influência para o espírito sofredor se não houver neste predisposição em melhorar-se? Poderíamos dizer que não, argumentando que, se ele não se mostra receptivo a ela, esta não lhe trará benefício algum. Entretanto, poderá a mesma beneficiá-lo, ainda que mais tarde, no sentido de influenciar suas atitudes, reconduzindo-o à senda do bem. Não há espírito tão endurecido que não se renda e se torne cedo ou tarde sensível à grandiosidade, justiça e bondade do Pai maior. Então, com base no trecho lido, está correta a maneira de pensar dessas pessoas? Não, absolutamente. Primeiro, porque as penas não são eternas, mas temporárias, durando apenas até que a alma se volva ao bem e salde seus débitos. Segundo, porque não é lógico, justo, caridoso, cristão recusar a ajuda pela prece a quem quer que seja. Lembremos, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Precisamos ter fé e compreender que todos nós somos envolvidos por fluidos harmoniosos, curativos, balsâmicos, que nos traz a paz interior, o alívio. É nesse sentido que, quando nós elevamos nossos pensamentos ao Cristo e aos Espíritos bons, com certeza eles sempre estarão conosco. Estejamos presos ao corpo físico ou estejamos fora do corpo físico, sempre
o socorro vem, porque existe a lei de amor, de justiça e de caridade. Sigamos com Jesus. Muita paz. Vamos à nossa fluidificação das águas. Do livro Sabedoria Todo Dia, o número 6. Deus tudo lhe dá. Dá a vida, a água, o ar, o alimento. Também internamente dá-lhe inteligência, energia, saúde, força, virtude, sentimento. Ele pode suprir todas as suas necessidades e ama você. Pense nisso. E quando você tiver um problema, uma dor, uma desesperança, recorra a Deus com confiança e sentimento. Ele sente você por dentro, age permanentemente a seu favor. Mobiliza poderes que você desconhece, atenua os seus tormentos e mostra-lhe aspectos novos nas suas questões. A sua crença em Deus é o seu maior poder. Assim, amigos, irmãos queridos, vamos pedir, através dessa oração, tudo que Ele nos dá, a fluidificação das águas de todo o universo, de nossas casas, dos hospitais, dos presídios, das casas de repouso dos idosos, das crianças, que o Senhor, dos hospitais, que o Senhor abençoe e fluidifique todas essas águas, para que todos que necessitam recebam esse copo com água, seja o medicamento, o remédio certo para cada males que os nossos irmãos se encontrem, que sejam curados através da fé, da força e da esperança de Deus, que a tudo nos dá. Que assim seja.